Olá pessoal, Garbosa News trazendo para você mais um momento especial com uma autora são-joanense, Débora Fajardo, você conhece, está aqui, doença celíaca, informações ocultas e fatores econômicos. Débora, bom dia, é um privilégio recebê-la novamente aqui no Garbosa News. Bom dia, Paulo, bom dia a todos, um prazer é meu de estar aqui falando desse trabalho. Débora, a doença celíaca, muito pouco conhecida, muito pouco falada, e você com um trabalho especial sobre esse assunto. Conta pra gente um pouquinho do que se trata esse exemplar. Ô Paulo, eu tive contato com essa doença há cerca de 10 anos, 10, 11 anos, que foi quando eu tive um contato mais próximo por causa de pessoas próximas que foram identificadas com esse problema. E a partir daí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e me envolver nesse universo. E como eu sou jornalista, né, tenho a facilidade de escrever, e depois de um tempo já pesquisando muito e tendo muito material, o que eu resolvi? Eu resolvi que eu ia escrever um livro. Porque o material impresso que existe no Brasil sobre essa doença, que é muito desconhecida, é muito pequeno. Então eu decidi que eu ia escrever com tudo aquilo que eu havia pesquisado. E aí o que a gente conseguimos lançar esse livro em plena pandemia. Ele seria lançado no dia 5 de maio do ano passado na Câmara Municipal de Juiz de Fora, junto com um documentário sobre a doença celíaca, feito por uma amiga minha. Ela é da área de internet, de cinema, e seria junto. Quando veio a pandemia, teve que ser tudo cancelado. O livro ficou pronto, feito em São João Nepomuceno, a gráfica é daqui, a gráfica imagem que produziu para nós. E eu falei, eu vou colocar o livro na rua, eu não vou esperar a pandemia acabar. E o livro, então, ele pode ser adquirido na estante virtual. Hoje ele está disponível na Na estante estante virtual. virtual, que é o maior portal de livros do Brasil. Inclusive, eu já tenho informação que eles já enviaram para a França, para Portugal, que eles enviam livro para o mundo inteiro. Agora, Débora, como é uma doença pouco conhecida, tem alguns casos aqui. Basicamente o livro é sobre glúten, né? Eu parti de uma... Porque a pouca literatura que existe sobre doença celíaca no Brasil, geralmente ela é escrita por médicos, por nutricionistas, por profissionais da saúde. Eu não sou da saúde, eu sou da área de comunicação. Então eu resolvi fazer um livro que parte do celíaco, da pessoa que é afetada por essa condição. Então eles são os protagonistas do livro, né? São mais de 10 entrevistados celíacos. Na verdade, o livro tem mais de 20 entrevistas. Ele é basicamente baseado em entrevista. Aqui são casos reais. Casos reais, pessoas com nome, sobrenome, algumas com foto. Então, o nosso ponto central é o celíaco, onde ele fala da luta dele para ser diagnosticado, da luta dele para conseguir um alimento adequado e principalmente dos sintomas, que podem ser muito diferentes e variados nessa doença. Agora, essa doença tem cura? Não tem cura. Ela é genética, ela é de origem genética, hereditária. Não quer dizer que uma pessoa que tem celíaco na família, que obrigatoriamente vai ser celíaco. Mas se descobrir um caso, é bom investigar os outros membros da família, os próximos, porque há muita chance de que existam outros casos. Não é curável, mas ela pode ser remediada. Você pode conviver bem com essa doença e ela não tem remédio para tratar, tá? Então, a única maneira de você conviver com essa doença é retirando totalmente o glúten da alimentação. Agora, Débora, uma questão assim complexa. Como tirar o glúten completamente da alimentação, as pessoas que têm essa doença, no nosso país hoje, que é difícil encontrar um produto que não tenha glúten. Agora você falou uma coisa importantíssima. Eu gostaria de explicar rapidamente o que é o glúten. O glúten é uma proteína que está presente em 4 cereais. No trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Na aveia não tem glúten, mas por contaminação cruzada, porque geralmente ela é processada nos mesmos maquinários onde se processa o trigo.
Então, a gente falar do trigo, a gente fala da alimentação do brasileiro. Porque o trigo não é um produto nosso, como a mandioca, como tantas outras coisas que a gente tem. Nosso país é riquíssimo, a agricultura é variada, mas o trigo ele é europeu e ele é típico de clima frio. Mas com a colonização, houve uma colonização cultural e o brasileiro ele come trigo da hora que ele acorda à hora que ele deita, da primeira à última refeição. Está no pão do café da manhã, no macarrão do almoço, na pizza da noite, no biscoito do lanchinho. É muito difícil, porque existe uma imposição cultural. E o Brasil quase não produz trigo, por tanto que ele consome. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Você imagina o que é essa gente comendo trigo todo dia e de manhã até de noite. Então o Brasil ele produz 50% do trigo que ele consome. Os outros 50% vêm de outros países, dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, principalmente. É um dinheiro nosso que vai para fora. Um dinheiro que poderia estar aqui gerando riqueza no campo, no comércio, na indústria, mas ele é existe uma evasão. E está fazendo mal. E faz mal porque a gente não pode comer a mesma comida todo dia. Isso não é só em relação ao trigo. Né? A nutrição moderna hoje ela bate muito nessa tecla. A sua alimentação ela tem que ser o mais variada possível e você comer principalmente os produtos da época. A fruta daquela estação, e as hortaliças, os grãos. Comer de acordo com aquilo que a terra dá, porque a natureza é sábia. Se ela produz aquilo naquele momento, no inverno, é porque você precisa daquilo no inverno. Agora, eu estive vendo um caso aqui que uma pessoa torceu o pé, foi ao médico e ela diz assim, graças a Deus abençoadamente eu torci o pé. É verdade. Tem uma pessoa, por exemplo, ela torceu o pé, ela já era identificada com a doença celíaca, tá? Mas ela torceu o pé, e o problema da doença celíaca é que ela traz outras doenças. Ela traz várias doenças decorrentes quando o celíaco consome o glúten. Se ele não fizer a dieta certinha, restritiva, ele vai ter uma série de problemas. E o hipotireoidismo de Hashimoto é uma dessas doenças bem comuns num celíaco. Essa menina, ela torceu o pé, foi no médico, e o médico achou, eu já vinha acompanhando ela há um tempo, e achou ela muito desanimada. Pegou a mão, estava fria, e resolveu pedir o exame de tireoide. Quando ele pediu o exame de tireoide, ela estava com a hipotireoidite de Hashimoto bem avançada, em decorrência da doença celíaca. E ela só descobriu a tireoidite por causa do pé quebrado. Né? Teve sorte, quebrou o pé, foi no médico, o médico teve uma percepção, porque já acompanhava a paciente, achou que ela estava muito desanimada, que aquilo não era normal, e conseguiu identificar o problema na tireoide. Olha, eu não estou aqui fazendo uma campanha difamatória do trigo e do glúten, né? Eu sou uma pesquisadora, então eu estou chamando a atenção para aquilo que os cientistas falam, né? Se você quer comer glúten, ok, mas maneira a quantidade de trigo que você come por dia, entendeu? Você não pode comer pão de manhã, biscoito de tarde, pizza de noite, macarrão meio-dia. Então, quer dizer, isso não faz bem para a sua saúde e não é só com trigo, né? Você tem que variar. Agora, a gente, por exemplo, tem uma cultura riquíssima no Nordeste do Brasil, onde se usa muito a tapioca, a mandioca, né? Existem muitas opções, eles usam também o milho, tem o curau de milho, tem a pamonha, e são riquezas da nossa cultura culinária que não são exploradas, são praticamente ignoradas para comer só pão. Quer dizer, tem jeito, né? Tem jeito, se quiser tem jeito. Agora, Débora, um fato curioso que você cita Sherlock Holmes. Por que o Sherlock Holmes? Eu peguei o Sherlock Holmes e o Garganta Profunda. Porque são dois personagens, um da ficção e um da vida real, né? O Sherlock Holmes era um detetive do século XIX na Inglaterra. Então, ele é o maior detetive do mundo da ficção, né? É o detetive mais conhecido. Número 1. É o número 1, é o mais famoso, é Sherlock. Acho que todo mundo gostaria de ser Sherlock Holmes. Eu gostaria, com certeza. E então eu pego esse personagem porque ele tinha um método muito peculiar de investigação.
Quando ele ia investigar um crime, a primeira pergunta, ele tinha um auxiliar, que era o Watson, e a primeira pergunta que ele fazia quando ele via um assassinato, um crime, era a seguinte: a quem interessa? A quem interessa que aquela pessoa tenha morrido? Ele partia daí. E eu faço um paralelo com essa pergunta, perguntando a quem interessa que o brasileiro coma trigo da hora que acorda até a hora que dorme. Quer dizer, é uma pergunta que vai encontrar a resposta aqui no livro. A gente espera que a resposta esteja aí. Não. Agora, comida é uma questão política? Comida é uma questão política. Porque a partir do momento que você tem uma indústria, uma mega indústria alimentícia, né, que tem o poder de bancar propaganda na televisão, que é caríssimo. Você é da comunicação, eu também já trabalhei em televisão. Então a gente sabe que 1 segundo, 30 segundos numa televisão é um preço exorbitante. Não é qualquer produtor de alimento que pode pagar, né? Então, para você pagar isso, você tem que ter um retorno muito grande. E a indústria alimentícia, ela é que dita as regras no Brasil. Ela é que dita as modas, aquilo que as pessoas estão comendo. Porque as pessoas assistem televisão de norte a sul, né? Do grotão mais escondido no meio da mata, na Amazônia, as maiores cidades. As pessoas são influenciadas por aquilo que elas veem na TV. E é aquilo que elas vão buscar no supermercado. Produtos com glúten. A nossa indústria nacional alimentícia, ela é toda calcada no trigo. E aí eu gostaria de citar a Itália, que é o país onde não nasceu o macarrão, ele é da China. Mas foi Marco Polo que levou o macarrão para a Itália, onde os italianos fizeram maravilhas, né? Eles desenvolveram, porque na China era aquele macarrãozinho simples, tal, básico. Mas os italianos não, eles inovaram. Fizeram mirabolantes exatamente. misturas. Então veio como se fosse da Itália. E a Itália, que é esse país berço das massas, ela tem uma lei para celíaco. Todo refeitório público, de escola, universidade, hospital, por exemplo, tem que ter a refeição sem glúten, disponível. Lá os celíacos, que são essas pessoas afetadas por essa condição, eles recebem um subsídio do governo, porque geralmente é uma alimentação mais cara. Então, para eles poderem ter acesso, eles recebem um subsídio do governo. O Brasil é um país onde essa doença é desprezada. Nas faculdades de medicina, eles nem ensinam direito essa doença, nem falam sobre ela. Isso quem está dizendo não sou eu, é uma médica que está entrevistada no livro, que é especialista em doença celíaca. Débora, você falou da Itália, a Itália tem essa lei, no Brasil não existe nada. No Brasil não sabe nem quantos celíacos tem. As empresas que vendem produtos descrevem que não há glúten, mas há. Não. Como identificar isso? Hoje, por exemplo, existem leis e protocolos no SUS, no Ministério da Agricultura. Então, o produto hoje, ele é obrigado a dizer contém glúten, não contém glúten. E quando está escrito não contém mesmo? Não contém. Aí tem um porém. Ele não contém glúten na composição, né? Agora, por exemplo, o glúten é uma coisa tão séria porque existe uma coisa chamada contaminação cruzada. Então, por exemplo, um biscoito de polvilho, originalmente a receita não contém trigo, não contém glúten. Ele é feito de polvilho, que é mandioca. Mas se esse biscoito de polvilho é feito numa padaria, ele recebe o glúten por contaminação. Porque naquela padaria tira-se sacos e sacos de farinha de trigo todo dia. Vão usar o mesmo forno, o mesmo tabuleiro, a mesma esponja para lavar. Então, ele está contaminado. Um celíaco não pode comer esse biscoito. Tem que ser eliminado. Ele tem que tirar. Uma pessoa que quer fazer a dieta do glúten por opção, ela pode comer. Eu posso fazer essa dieta intermitente? Eu como glúten segunda, não como terça, quarta, isso já ajuda? O que ajuda é você variar a sua alimentação. Entendeu? Isso é o mais importante. Quanto mais rica, mais variada. E outra coisa, colocar, isso não é só para celíaco, não celíaco, isso é para todo mundo. Né? Tudo que você puder colocar do jeito que veio na natureza, melhor para você.
Pessoal, olha, tem muita informação legal aqui, muita informação útil. A Débora Fajardo escreveu o livro para você, está à disposição. Na estante virtual e na banca de São João Nepomuceno. Aqui em São João, Nepomuceno. Quem quiser Você adquirir. que é de São João, né? Ou da região aqui pertinho, pode vir, senão na estante virtual. Tem Manda para o mundo endereço, inteiro. como É é que... estantevirtual.com.br. É o maior portal de livros do Brasil. Entro lá, compro na hora. No caso da pessoa, por exemplo, em Porto Alegre, ela vai pagar o frete que a estante virtual vai enviar para ela, né? Agora, não é só isso, né, Débora? Tem uma nova, em breve nós vamos falar, mas vamos dar um início aqui. Tem Uma palhinha, outro lançamento. Nós estamos programando um pequeno livro, pequeno que eu falo no número de páginas, que ele deve ter umas 30 e poucas páginas, e esse aí tem 138, sobre a gravidez na adolescência. Vai ser também um livro-reportagem humanizado, não é nada de cartilha, de Ministério da Saúde, não é isso. Tem depoimentos, tem pessoas com nome, com sobrenome, que vão falar das suas vidas, das suas experiências. E é um tema muito urgente, porque são 400 mil casos de adolescentes grávidas no Brasil por ano. E o Brasil é campeão nesse tema na América Latina, é o país que mais tem adolescentes grávidas, gravidez precoce. Então, esse é o nosso tema. E eu tenho a alegria de falar que quem está comigo nessa empreitada é a Casa da Mulher em Juiz de Fora, que é um órgão ali da Secretaria de Saúde Municipal. Então, ali a gente está entrevistando psicólogo, assistente social, ginecologistas, fora os outros depoimentos que a gente está colhendo. E esse livro vem para breve também. Então, em breve, falaremos sobre ele aqui no Garbosa News. Olha, lembrando que doença celíaca, Débora Fajardo, ela que é jornalista, escritora e está nos trazendo um material altamente valioso para melhorarmos a nossa saúde. Débora, muito obrigado. Tem alguma coisa que gostaria de dizer? Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. E eu só queria falar uma coisa aqui, pessoal, porque a internet ela trouxe muita coisa boa para a gente. E muita mentira também. Então, que vocês verifiquem a fonte de onde vocês estão colhendo, entendeu? As informações. E se quiserem saber mais sobre doença celíaca, a fonte é a CELBRA, Associação dos Celíacos do Brasil, que existem em várias cidades estados brasileiros. Débora, muito obrigado, um privilégio falar com você. Vou ver aqui, fez uma dedicatória, sempre acima do que eu mereço. A Débora sempre muito gentil. Para o Paulo, comunicador incansável, com os votos de sucesso. Débora, olha, tá aí, muito obrigado, Débora. Entrego com muito prazer, com muita honra e agradecendo novamente a oportunidade. Aqui, um grande abraço. Vamos falar em breve, então, sobre gravidez precoce. E agora você entra aí na estantevirtual.com.br, adquira seu livro, vá saber um pouquinho mais sobre o que você pode fazer por você mesmo. Informação além da notícia, aqui no Garbosa News. Hoje, recebendo a jornalista e escritora Débora Fajardo. Muito obrigada pela oportunidade. E desejo que todos se informem bastante em prol da sua saúde. Agora é com você.